quero me apresentar para o pessoal, né? Dar uma boa noite. Se apresenta. Primeiro, boa noite a ti, né, Evandro? Boa noite a todo mundo que já está participando aqui da live com a gente. Parabenizar a Viacolor, né, por essa iniciativa que é muito legal, né? Afinal, a gente sempre troca ideia lá na Viacolor, né? Quando a gente vai buscar os álbuns, a gente acaba encontrando os amigos fotógrafos por lá. E é sempre um papo muito produtivo, né? Para todas as partes ali, a gente sempre troca muito papo legal. E nesse momento que a gente não está podendo se encontrar presencialmente, né? Essa ideia de organizar esses encontros online para continuar a trocar experiência é muito válida. Então, parabéns para ti, parabéns para o Luciano pela iniciativa de promover esses encontros aí, Evandro. É isso aí. Matheus, a gente sempre na crise, né? Quando tem essa crise, elas não acontecem sempre, mas muita gente está na crise, assim, quando não tem crise, vamos dizer assim. Então, acho que essa live, essa transmissão, ela é boa para não só nesse momento que a gente está passando, mas sempre, né? Porque muitos fotógrafos, e não só fotógrafos, muitas pessoas passam por problemas financeiros e a gente precisa sempre estar se renovando e estar estudando esse tipo de coisa, porque estudar fotografia, a gente costuma dizer que fotografia é a parte mais fácil, né? Então, esse tipo de estudo, vamos dizer assim, financeiro, ele é fundamental. Fundamental. Eu vou passar a primeira pergunta aqui, que a gente separou para ti, Matheus. A gente já dá andamento. Só no Instagram, só entra no Instagram da Viacolor ao vivo lá, por favor, e chama, porque pelo... Ah, não, apareceu já para mim aqui. Demorou um pouquinho, mas apareceu. Estou online aqui no Instagram, mas... Eu vou te adicionar. Ainda não fui chamado. Acabei de te adicionar. Agora vai entrar. Vê se aparece para ti aí. Apareceu. Agora sim, estamos... Perfeito. Ao vivo no Instagram também. Isso aí, vou tirar o volume aqui para não interromper. Isso aí. No Instagram, né? É isso aí. Então vamos lá. Daí a gente... Agradecer as pessoas que estão entrando aqui, né, pessoal? Muito obrigado por estar assistindo aí, as pessoas que vão assistir também, posteriormente. Matheus, vamos lá. A gente queria saber como é que tu vê essa situação econômica atual. Como é que tu enxerga tudo isso, fazendo estudando, né, tendo esse estudo como prática? Como é que tu vê essa situação atual hoje em dia, assim? Como é que está sendo o teu dia a dia? Certamente, Evandro, a gente está vivendo aí um momento extremamente delicado, né? Esse assunto que eu vou trazer hoje, ele é consequência de uma preparação que eu tive ao longo da faculdade também, né? Até queria me apresentar para o pessoal que ainda não me conhece, né? Meu nome é Matheus Zigoni, eu sou fotógrafo de eventos sociais, eu fotografo profissionalmente desde 2015, né? E de lá para cá, eu já fotografei mais de 350 eventos, entre casamentos, formaturas, festas de 15 anos. E em 2017, eu e o Alexandre Tesler, a gente fundou o primeiro workshop de fotografia de formaturas do Brasil, né, com o viés do atendimento exclusivo, a formanda, ao formando. Inclusive, a Viacolor foi parceira desse projeto, ainda é, né? A gente fez 4 turmas, lotamos as 4 turmas, foi um projeto super legal, a gente teria uma 5ª turma agora em 2020, infelizmente, em função do corona, a gente teve que adiar a turma desse ano, tá? Mas eu sou formado em engenharia de produção pela URGS, né? E esse curso, ele me deu uma base muito, muito positiva em termos de gestão e gestão financeira do negócio, né? Porque o que acontece hoje, Evandro, é que muitas pessoas dentro do mercado fotográfico acreditam que ter a técnica fotográfica desenvolvida é suficiente para a gente ter um negócio bem sucedido ao longo do tempo, né? E apesar de, é claro que, apesar de ser essencial a gente ter uma técnica fotográfica bem desenvolvida, existem inúmeros outros fatores que a gente também tem que desenvolver para ter um negócio consistente ao longo do tempo, né? Dentre eles, a parte de vendas, a parte de marketing, a parte de atendimento ao cliente, tudo isso são fatores extremamente importantes, inclusive a parte de gestão estratégica e gestão financeira da empresa. Afinal, a gente tem um negócio ali, né? Apesar de a gente trabalhar com arte, apesar de a gente ter que desenvolver a nossa técnica fotográfica, a gente tem que pensar também nesse lado de negócio, né?
E aí, voltando para a tua pergunta, Evandro, que tu perguntou sobre o momento atual que a gente está vivendo, né? É um momento extremamente delicado para todo mundo, né? Inevitavelmente, muitas empresas estão quebrando nesse momento, né? A gente tem aí um número de mais de 600 mil empresas quebradas já no Brasil, e o principal motivo para isso é a falta de caixa das empresas, né? O caixa médio de uma empresa hoje no Brasil é de 27 dias, né? Isso quer dizer que se você tem 28, 29, 30 dias sem vendas, a empresa quebra, porque não consegue manter o fluxo de caixa, né? Por outro lado, dentro da fotografia, dentro do mercado de eventos, a gente tem o privilégio de ter negócios que não têm uma estrutura muito grande, né? Geralmente falando, né? Não vou generalizar, mas em muitos dos casos a gente tem uma estrutura com custo fixo baixo, a gente geralmente não tem funcionário, se tem é um ou dois, e isso acaba sendo uma vantagem competitiva, né? Um ponto positivo para a gente se adaptar mais fácil a esse tipo de momento crítico da economia, né? Então, uma das coisas, inclusive, que a gente estava discutindo esses dias no grupo, porque apesar da gente ter esse diferencial competitivo, Evandro, muita gente ainda está passando por dificuldade, né? De não conseguir fechar contrato. É normal que o mercado tenha dado uma caída nesse momento, que a gente esteja recebendo menos pedidos de orçamento nesse momento, e o pessoal acaba ficando preocupado porque não sabe como pagar a conta que vai entrar agora, né? Porque não está recebendo, né? Então, para quem tem uma organização financeira já planejada, já estruturada, acaba conseguindo passar por esse tipo de momento de uma forma mais tranquila, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Para realmente trazer aí dicas para a galera de conseguir se organizar, de conseguir se planejar melhor. Afinal, essa crise não é a primeira e não vai ser a última, né? As crises são cíclicas, então a gente tem que estar preparado para momentos críticos como esse, que vão continuar acontecendo ao longo dos anos, e quem estiver preparado vai enfrentar isso de uma maneira mais tranquila. Sim. É incrível, né, como é preciso uma crise para que todo mundo pense, pelo menos a gente imagina que a maioria pense, né, sobre isso, né. Matheus, me diga uma coisa, qual é a primeira coisa que tu acha que os fotógrafos deveriam fazer, assim, para enfrentar um momento como esse? A primeira coisa que deviam fazer. O que tu fez, assim, trazendo teu exemplo, né? Uhum. Eu acho que o primeiro conceito, Evandro, que eu gostaria de trazer para cá é o conceito de reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É aquele valor que a gente tem guardado e que vai nos manter no momento mais crítico, né? No momento que por qualquer fator, por N fatores, a gente tenha um ciclo de baixa no mercado. Se a gente tem esse montante guardado, né, para pagar o nosso custo de vida durante um determinado tempo, a gente consegue enfrentar esse momento mais tranquilo. E não só isso, mas a gente também evita de ter que fechar contrato de uma maneira desesperada, a gente evita de precisar dar um desconto que a gente não acharia conveniente, a gente evita inúmeras coisas que podem fugir da estratégia da nossa empresa, né? Então, quando a gente está organizado, a gente acaba tendo esse diferencial, tá? Infelizmente, no Brasil, a realidade não é essa, né? Eu vou te perguntar agora, Evandro, qual a porcentagem da população brasileira que tu acredita que tenha dinheiro guardado hoje? Olha, Não, imagino que bem pouco. Não tenho um número preciso, mas imagino que seja pouco. são 6%, Evandro. 6%. 6%. Isso quer dizer que 94% da população atualmente está correndo atrás de fechar algum trabalho para pagar as contas que estão chegando, né? Que não deixam de chegar. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma base de educação financeira muito sólida, né? E falando lá desde o ensino fundamental, a gente não tem uma matéria que trate especificamente desse assunto, né? Eu acho que deveria ter. Eu acho que da mesma forma que a gente aprende matemática, a gente aprende português, a gente deveria desenvolver educação financeira desde criança, né? E eu vejo hoje muitos fotógrafos passando por um momento um pouco mais complicado em função de não terem desenvolvido
esse lado, tá? Então, só voltando ali a resposta da reserva de emergência, o que é o conceito da reserva de emergência? É a gente pegar o nosso custo mensal de vida, tá? Digamos que seja R$ 5.000, e a gente vai colocar um múltiplo em cima dele. A gente vai multiplicar esse valor por 6, por 8, por 10, para a gente garantir que durante esse tempo a gente tenha o valor necessário para nos manter, sem que a gente precise, de alguma maneira, fugir da estratégia da empresa. Tá? Então, colocando em termos práticos, uma pessoa que tem um custo de vida mensal de R$ 5.000, ela tem que ter uma reserva de 30 mil, pelo menos, né, ao longo de 6 meses, ou, se a gente pensar de uma maneira mais conservadora ainda, né, menos arriscada, 12 meses, né, que seria R$ 60.000. Mais então, difícil, né? É difícil, mas é uma mentalidade que a gente tem que desenvolver, né, Evandro? Sim. A gente estava conversando esses dias, Matheus, estava me comentando que nos Estados Unidos essa é uma prática, né? Tem uma diferença grande para a população brasileira, né? Muito grande, muito grande. Lá, só para a gente ter uma ideia comparativa, né? Aqui no Brasil, o pessoal considera, por exemplo, investir em bolsa de valores algo muito arriscado, muito fora, né, da realidade. E, em consequência disso, a gente tem menos de 1% da população investe em bolsa de valores no Brasil. Ao passo que nos Estados Unidos, 54% da população investe na bolsa de valores, porque é culturalmente mais aceito, né? O pessoal está acostumado com aquele. Aprende educação financeira desde pequeno, né? Exato, exatamente. Matheus, se a gente pudesse assim fazer um passo a passo, sabe, para a vida financeira mais organizada, assim, do fotógrafo, como é que ele seria? Como é que seria na prática, assim, esse passo a passo? Bom, eu vou falar de uma maneira que eu aplico na minha vida, tá, Evandro? Isso. Não necessariamente vai se aplicar só para fotógrafo, mas a gente está falando aqui do mercado de fotógrafos, né? Mas o que eu baseio a minha estratégia financeira em 3 pilares, tá? O primeiro deles é a gente se dedicar a ganhar mais, a faturar mais, né? A prioridade que a gente tem que ter é em cima do nosso negócio. É o nosso negócio que vai nos trazer a capacidade de gerar mais faturamento, né? Ele é a nossa fonte de renda principal. Tá? Então, aí a gente vai trabalhar a questão de entregar um bom produto, de entregar um bom serviço, um bom atendimento. Tudo isso é essencial, tá? Os outros 2 pilares, eles vêm depois desse primeiro. Tá? Então, o primeiro pilar, então, seria desenvolver estratégias para valorizar o nosso negócio, tá? Criar uma demanda, né? E, consequentemente, com isso, ao longo do tempo, ir valorizando o nosso trabalho. Então, o segundo pilar é a gente gastar melhor. Né? No primeiro, a gente ganha mais, no segundo, a gente gasta melhor. O que significa gastar melhor, Evandro? É a gente definir prioridades em relação aos nossos gastos. A gente perceber que o nosso valor, que o nosso dinheiro tem valor, né? Que a gente não pode simplesmente ver que sobrou lá um dinheiro na conta no final do mês e simplesmente comprar alguma coisa que a gente nem queria tanto, só pelo fato de achar que o dinheiro na conta não tem valor, né? Então, o fato da gente gastar melhor, definir prioridades e, principalmente nesse momento de crise que a gente está vivendo agora, é um momento de reelencar prioridades na nossa vida, né? Eu acho que uma coisa bem prática que as pessoas podem fazer nesse momento é ir lá na conta, no extrato do cartão de crédito e ver o que faz sentido nesse momento manter, o que não faz. Será que vale a pena manter a net lá, gastando 300, 400 reais por mês, se a gente só está assistindo Netflix e Amazon Prime, né? Então, esse é o momento de a gente, mais do que nunca, reelencar as prioridades. Eu vou aproveitar essa pausa, Matheus. Então, eu falei os 2 pilares, tá? O primeiro é a gente... Claro. É só para dar uma boa noite aí pro pessoal que está assistindo no Instagram e no YouTube. E dizer que, caso queiram comentar e fazer alguma pergunta, o Matheus pode colocar no chat, tá? Ou aqui no Instagram, ou aqui no YouTube. Pode continuar, Matheus. Mandem perguntas, galera. Vamos interagir. Lembrando que isso aqui é um grande bate-papo, né? Todo mundo que está participando faz parte da conversa também, né? A gente vai trazer o pessoal para dentro do papo e sintam-se à vontade, certo? Então, eu estava falando dos 3 pilares, né, Evandro? O primeiro, então, é a gente cuidar do nosso negócio para faturar mais.
O segundo é a gente gastar melhor. E o terceiro é a gente investir melhor, né? E aqui eu queria introduzir um pouquinho do conceito dos investimentos, que talvez seja básico para algumas pessoas, talvez para outras não seja tão básico. Então, o que é a gente investir dinheiro, né? A gente investir é a gente abrir mão de algo no momento para a gente ter um retorno maior daquela coisa no médio e longo prazo, tá? Então, quando a gente pega empréstimo de um banco, a gente paga juros por isso, né? A gente remunera o banco por ele nos emprestar aquele dinheiro naquele momento. Agora, quando a gente tem o dinheiro para emprestar, quem nos remunera é o banco, né? Então, a gente empresta dinheiro para o banco ou para qualquer outra instituição e a gente é remunerado em função de abrir mão desse montante no momento, né, para receber esse montante de volta acrescido de juros no médio prazo, tá? Então, quando a gente tem... primeiro, a questão de que a gente não deve investir o dinheiro quando ele sobra, né? Qual é a lógica que a gente tem que ter, né? O pessoal geralmente acha que a gente tem que investir o que sobra. Mas, na verdade, o ideal, Evandro, é que a gente primeiro invista, a gente defina uma porcentagem do nosso faturamento que a gente vai investir todos os meses de maneira consistente e gasta o que sobra depois de investir, né? Só que o pessoal costuma fazer o contrário. Então, é importante a gente atentar a essa lógica. Tu tem alguma pergunta, Evandro? Estou te ouvindo. O pessoal disse que tá dando um reverber, é porque no Instagram tá bem baixinho aqui, a gente vai diminuir. Consciência com gastos, perfeito. A Aniele comentou aqui no Instagram. O pessoal concordando, né? Porque a Aurin também concordo. Eu queria trazer uma imagem, Evandro, que eu acho que pode facilitar ainda mais assim, o entendimento da galera. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos compartilhar a tela aqui. Apareceu? Apareceu. Olha só, Evandro. Só para o pessoal entender, tá? O que é o conceito do investimento, tá? Eu tenho aqui um gráfico com duas linhas, tá? A linha de baixo é a linha que representa 10 mil reais investidos na poupança ao longo de 30 anos, tá? Esses 10 mil, eles se transformaram ali em algo próximo de 40 mil, tá? Há uma taxa de 0,37%, que é o que a poupança rende atualmente, ao passo que o investimento em um CDB pré-fixado, que vai render 0,7%, que é uma coisa extremamente plausível de se encontrar hoje em dia, tá? Ele vai render, ao final dos 30 anos, mais de 120 mil reais, Evandro. Então, tu consegue ver a diferença enorme que tem no longo prazo um investimento quando ele é mais bem feito. Porque o que acontece? Hoje em dia as pessoas elas têm uma ideia de, beleza, vamos investir o dinheiro. Aí coloca na poupança. Só que esquece que a remuneração que a poupança entrega, ela é ínfima, perto de outros investimentos que a gente pode encontrar, que tem o mesmo nível de segurança, né? O mesmo nível de risco, digamos assim. Então, essa é a diferença que a gente tem entre uma pessoa que vai investir na poupança e outra que estudou um pouco mais e que encontrou um investimento que vai trazer uma rentabilidade maior, né? No longo prazo, vai dar uma diferença aí de quase 80 mil reais. Sim, até porque a poupança é mais para guardar do que para render, né? Então, e hoje em dia com a inflação alta, relativamente alta, né? A gente praticamente fica no 0 a 0. Sim. Pessoal, o Matheus, se tiver um fone de ouvido e puder colocar, aí não dá o reverb que o pessoal tá pedindo. Só um pouquinho, então. Tá bom. Para quem tá olhando pelo Instagram, para quem tá assistindo pelo Instagram, o Matheus está compartilhando telas aqui no YouTube, no link da bio tá o link do YouTube, vocês podem ver lá caso queiram, tá? Então, para quem quer ver a tela compartilhada lá, os gráficos são imagens que ele coloca para exemplificar melhor o que ele está explicando, né? Pessoal, melhorou? Alguém pode falar para mim se o som tá melhor agora? É o Rodrigo Antunes. Que aula, obrigado e parabéns pelo trabalho, Matheus.
Rodrigo foi meu colega na engenharia de produção lá, Evandro. Ah, que legal. Baita cara, Conta um amigão pouquinho, meu. Matheus, assim, resumidamente, assim, como que tu começou a tua vida acadêmica, assim, qual curso, como é que chegou na fotografia? Uhum. Bom, a vida inteira eu ouvi dentro de casa, Evandro, que eu deveria ter um trabalho estável, né? Aquela coisa que os pais sempre se preocupam, né? Em entregar para o filho ali uma carreira estável, né? Principalmente os nossos pais que viveram uma época tão economicamente complicada ali, né? Nas décadas passadas. E aí, em função disso, eu descobri que eu gostava da parte mais lógica, né? Então eu sabia que eu queria fazer uma engenharia inicialmente, né? Eu sempre gostei de fotografia, mas nunca imaginei que isso se tornaria o meu trabalho um dia, né? Que seria que eu teria uma empresa disso. E aí em 2011 eu entrei, em 2010 na verdade eu fiz vestibular para engenharia de computação, né? Uma coisa que na época eu achava que gostava. E aí eu fiz um semestre e achei que não fazia sentido nenhum para mim, né? E aí eu saí, fiz vestibular de novo para engenharia de produção, que eu vi que tinha super a ver comigo, era uma coisa super relacionada à administração e gestão de empresas, era uma coisa que sempre me fascinou, eu sempre quis ter o meu negócio, né? E aí entrei na engenharia de produção e em torno lá do terceiro, quarto semestre, comprei a minha primeira câmera, né, durante uma viagem que eu fiz, eu morei um ano na Austrália, trouxe essa câmera de lá e o pessoal viu que eu estava postando bastante foto de paisagem, né, de coisas assim bem genéricas, mas viram que as fotos eram legais e começaram a me chamar para pequenos eventos, para formaturas, para aniversários, para noivado de amigo. E aí eu fui postando essas fotos, né, e quando eu me dei conta, pessoas que eu não conhecia, né, amigos dos meus amigos estavam me chamando, estavam me pedindo orçamento. E aí foi quando deu o estalo para eu, pô, acho que eu posso fazer um negócio em cima da fotografia, que é uma coisa que eu gosto tanto de fazer, né? E sempre quis ter uma empresa, então acabei juntando ali as duas coisas e de lá para cá a coisa vem crescendo bem rápido. E essa é a experiência que teve no começo, a experiência inicial, na verdade. Oi, Evandro, o teu áudio não está saindo no YouTube. Ele deu. Agora sim, agora sim. Essa experiência que tu tem hoje, né? Ela tinha algum resquício um início dessa experiência financeira? Tinha uma preocupação lá no começo também ou não? Ou foi pela dor que tu aprendeu? Tipo, teve que, né? Não, eu acho que foi muito mais um interesse, Evandro. Lá em 2011, foi relativamente espontâneo, porque em 2011 eu tinha um colega, e que é meu amigo até hoje, né? A gente foi colegas na engenharia de produção, eu conheci ele lá, que ele era um guri super ligado, economicamente falando, né? Em termos econômicos, financeiros, ele era super ligado nisso, já tinha lido inúmeros livros sobre o assunto, e a gente acabou ficando super próximo, super amigo, e ele foi o cara que me incentivou a começar a ler sobre isso, a pesquisar sobre o assunto, e de lá para cá eu venho desenvolvendo esse lado, né, praticando desde 2011, e isso eu acho importante para o pessoal também, né, mesmo para quem não tem muito dinheiro guardado agora, né, mas é importante começar desde cedo, quanto antes a gente começar. Vocês viram ali no gráfico a potência que tem a capacidade de gerar uma rentabilidade alta ao longo do prazo, né, porque os juros compostos são uma força muito grande. Então, quanto antes a gente começar a desenvolver esse lado, essa mentalidade, antes a gente vai alcançar a independência financeira, né? Então, para mim foi através desse meu amigo, que eu sou imensamente grato até hoje, ele que me deu ali o primeiro livro para ler sobre esse assunto, e de lá para cá eu tenho me interessado cada vez mais e praticado isso diariamente. É sempre a velha atitude, né, Matheus? Não adianta nada estudar, não adianta nada só ler a teoria, tem que praticar, tem que começar a ver a coisa acontecendo para a gente realmente ver o valor daquilo ao longo do tempo. E importante também, uma coisa que a gente geralmente nunca fala, é se cercar de pessoas que estão aprendendo isso ou que estão praticando isso, né? Ir atrás das pessoas. Hoje em dia, se cercar pode ser online também, né? Então, consumir conteúdo também, né, Evandro? exato. Tem inúmeros podcasts, inúmeros canais
no YouTube aí que falam exatamente sobre isso, né? Então, quanto mais a gente estiver cercado por esse tipo de informação, mais natural vai ser para a gente poupar, né? Gastar melhor, investir melhor e ver os resultados acontecendo no médio e longo prazo. Sim. Matheus, quais são os principais erros que tu acha que nossos colegas, assim, né, ou as pessoas que estão começando, elas cometem? Começando não. Quais são os erros que as pessoas cometem na vida financeira, assim? Qual tu pode identificar, assim, pode destacar? Uh, eu vejo dois principais erros, Evandro, e falando tanto da parte pessoal quanto profissional, né? O primeiro erro, né, é o fato de que as pessoas não costumam perceber o valor do nosso dinheiro guardado, tá? Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui dentro do mercado da fotografia, tá? As pessoas geralmente veem um valor parado lá na conta, né? Sobrou lá, sei lá, R$ 5.000 no final do mês. As pessoas não pegam aquele dinheiro e valorizam ele e investem ele. As pessoas usam aquele dinheiro porque sobrou, então tem que gastar, né? Então o fotógrafo um exemplo que a gente pode citar aqui super facilmente é o fotógrafo que vai lá e compra uma nova lente, compra 3 novos flashes, sendo que ele não precisa daquele equipamento, né? Ele só vai gastar porque sobrou lá o dinheiro. E aí esse cara está constantemente correndo atrás de fechar novos contratos porque ele nunca consegue ter uma estabilidade financeira, né? Porque ele nunca Sim, consegue ver dinheiro parado na conta. Então, sim. esse é o primeiro erro que eu elenco aqui. O segundo é o fato de que quando algumas pessoas percebem o valor que tem o dinheiro guardado, o dinheiro bem investido, muitas vezes elas esperam multiplicar aquele valor, aquele investimento, de uma maneira muito rápida, né? Pensam no curto prazo. Então, a pessoa ela fica suscetível a cair em alguns golpes, por exemplo, de empresas que são fraudulentas, que são pirâmides financeiras, né? Pirâmide financeira é crime, não existe nada Tem um argumento, né? o argumento deles é que tu vai ter uma rentabilidade ali de 10% ao mês, 15% ao mês, coisa que na prática não existe, né? Só que quando a pessoa é inexperiente, ela acaba muitas vezes caindo nesse tipo de tentação de multiplicar rápido o dinheiro dela, né? E acaba perdendo o dinheiro ou acaba se frustrando, tá? Porque os nossos investimentos eles têm que ser tratados muito mais com uma visão de médio e longo prazo, né? Uma visão de consistência do que de curto prazo. É claro que tem a possibilidade de a gente multiplicar alguma coisa ali no curto prazo, né? Deu a sorte de comprar uma ação de uma empresa que valorizou muito nos últimos tempos, né? O caso de Magazine Luiza, por exemplo, uma empresa que se valorizou 3.000% aí em 2 anos, né? Tem esses casos, mas eles são exceção, né, Evandro? Então, aquele investimento consistente, ele vem no médio e longo prazo. Sim. E acho que o ponto principal, não sei se tu concorda, Matheus, é quando a gente tem o dinheiro e a gente sente o poder, né? Não só o poder aquisitivo, mas o poder psicológico, né? Poder de compra, né? E ele é muito sedutor, né? E obviamente ele libera várias coisas químicas, vamos dizer assim, no corpo, né? No cérebro, e isso é viciante, né? A gente sabe que é viciante. Eu tinha uma amiga que, se ela estiver me vendo ou me ver posteriormente, um abraço para ela. Todo dia ela chegava com uma sacolinha de compra, todos os dias. Então, É mesmo. um dia eu perguntei para ela o porquê, né, que ela comprava, assim, então fiquei curioso em saber, porque todos os dias do ano inteiro. E ela me disse o seguinte: se eu não trouxer nada, eu não consigo voltar para casa. Eu acho que muita gente passa por isso quando tem dinheiro, ou pelo menos quando tem crédito, né? Então a gente sente aquele poder de comprar e acaba às vezes substituindo até, né, alguma sensação ruim, até a crise, né? Tem pessoas que compram mais na crise porque ficam acuadas e tal. Então é um momento bom, então a pessoa acaba substituindo aquilo assim como comida, né? Então, Claro. mas assim, a força mental, nessa hora não é só estratégia, né? Precisa ter força, ter sangue, né? Nessa hora é difícil. Porém, né, por isso que eu digo, tem que se cercar de pessoas ou consumir o conteúdo certo, para que a gente veja que outras pessoas estão conseguindo. Porque por mais que seja óbvio,
precisa aparecer na nossa frente às vezes. Ainda mais a pessoa que está começando a fazer isso, né? Ô, Evandro, só antes de a gente continuar, o pessoal tá falando aqui que tá dando eco no Instagram. Tá dando eco no som do Evandro. O travamento é normal, tá? O travamento é normal acontecer. Deixa eu botar um outro fone aqui no Instagram, só um minutinho. Pode continuar um pouco. Tá. Não, mas exatamente como tu falou, Evandro, a gente acaba usando esses momentos de gastar o nosso dinheiro, né, como uma fuga dos nossos problemas, né, como uma compensação por ter se esforçado, por ter trabalhado, e isso, de certa forma, não tem problema nenhum, né, a gente gastar com aquilo que tenha valor para a gente, né, inclusive a gente tem que nos dar esses momentos de prazer. Agora, o problema vem quando a gente passa a gastar o nosso dinheiro em coisas que não fazem sentido pra gente, né? Só pelo fato de tu estar gastando, só pelo fato de tu não conseguir ver o dinheiro parado na tua conta. Sim. Só conferir se o pessoal tá me ouvindo no Instagram. Vamos fazer o teste aí, pessoal. De repente eles não estão me ouvindo no Instagram. Tá me ouvindo no YouTube? Tudo certinho? Tô te ouvindo. Tem eco? Uhum. No YouTube tá bem bom. Tá. Bom, vamos continuar aqui, daí o pessoal avisa ali. Pessoal do Instagram continua dando eco? É o meu som, é o do Evandro. O meu também. Parou? Parou o eco. Eu vou botar o fonezinho aqui no celular, só um momentinho, pessoal. Aí. Vamos ver se fica bom agora. Vamos testar. Melhorou? Manda aí, galera. Tô testando aqui o som. Tá. Agora vamos lá. Meu? Agora acho que vai melhorar. Tá. Eu tirei aqui o som, vamos lá. Deixa eu mandar só uma... Vou ler um comentário aqui, claro. Vai. Fala. Não, o Léo Dávila, fotografia, diz que vê a galera gastando mais em equipamentos, justificando que vão poder cobrar mais. Isso é uma grande questão, né, Matheus? Grande questão. É o que eu falei, né, Evandro? O pessoal acaba focando muito em técnica fotográfica, em equipamento, e acaba esquecendo de desenvolver as outras áreas, né? Que é uma boa negociação com o teu cliente, que é um bom atendimento, que é um bom marketing no Instagram, nas redes sociais, de uma forma geral, que é um bom relacionamento com os parceiros, né? Então, é muito fácil fácil entre aspas, né? Mas é mais fácil a gente comprar uma lente, né, e acreditar que aquilo vai trazer um cliente com um potencial maior de compra, né, do que a gente nos dedicar a criar bons relacionamentos, né, um trabalho de longo prazo, ou de fazer um marketing bem feito, ou de estudar vendas para chegar na reunião na frente do teu cliente e tu ter os argumentos certos, né, e o teu cliente perceber o valor do teu trabalho. Então, tudo isso toma mais tempo, né, mas compensa mais no médio e longo prazo. Sim. Eu tenho falado muito aqui sobre médio e longo prazo, né? Mas é que realmente as pessoas elas não têm muita paciência para esperar, né, Evandro? Elas acham que a gente pode conseguir tudo rápido e só que isso não se mantém, isso não é consistente. Sim. E é quase um mantra, né, Matheus? Médio prazo, pelo menos. Pelo menos, exatamente. O que tu poderia dizer, Matheus, agora, assim, para quem está assistindo, o primeiro passo, mas o primeiro passo mesmo, não precisa nem ser um passo técnico, vamos dizer assim. Uma dica prática, assim, de primeira. Dica de amigo. Dica de amigo. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. A primeira coisa, Evandro, que a gente tem que ter a nossa vida financeira é um conhecimento do nosso fluxo de caixa. Sim. É o conceito mais básico financeiro, tá? É o quanto entra e o quanto sai, tá? Isso, infelizmente, apesar de ser básico, ainda é subestimado, especialmente no mercado da fotografia. Teve uma vez, inclusive, deixa eu só contar rapidinho, que eu estava no congresso, se eu não me engano, era o Fotoconhecimento.
E a gente tinha uma plateia lá de 2.000 pessoas, né? E um dos palestrantes trouxe esse assunto para a palestra dele, né? Ele aproveitou e perguntou assim, ó, pessoal, quem aqui tem o fluxo de caixa da sua empresa bem visível, né? Quem aqui conhece o seu fluxo de caixa? E, Evandro, eu te juro, de 2.000 pessoas que tinham ali, eu acho que 10 ou 20 levantaram a mão, sabe? Então, é um conceito, é muito pouco, é um conceito que, apesar de básico, ainda é pouco conhecido. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente saber quanto entra, quanto sai, tanto nesse mês quanto nos próximos meses, para saber se a gente vai poder fazer determinado investimento ou não, né, para saber se a gente pode gastar com um determinado equipamento ou não. Isso é o mais básico, tá? E eu utilizo uma ferramenta desde o momento que eu ganhei lá o meu primeiro dinheiro de um trabalho, né? E eu utilizo uma ferramenta que ela é super fácil de usar, tá? Para controlar o fluxo de caixa, que é o Minhas Economias. É um site na internet, tá? E ali a gente lança entradas, saídas, ele gera o nosso fluxo de caixa, inclusive permite análises, permite geração de gráficos, relatórios, tudo isso é essencial para a gente olhar, bater o olho naquela tela e saber o quanto que a gente pode gastar ou não naquele mês, né, naquele determinado mês. Inclusive, eu posso até mostrar aqui para o pessoal, Evandro, como se usa a ferramenta. Vamos lá. Eu tô com ela aberta aqui. Deixa eu compartilhar contigo. Para quem se interessar depois em acessar, né, Matheus, é minhaseconomias.com.br. Isso aí. E para quem está no Instagram e quiser ver eu utilizando essa ferramenta agora, é só clicar no link que está ali na minha bio, tá? Vai te levar para a nossa live dentro do YouTube. E ali no YouTube você vai conseguir ver a minha tela aqui compartilhada com vocês. Ou depois pode assistir também, né? Só entrar Ou no pode link da assistir bio do Matheus, ou no meu Instagram, ou no grupo Via Color oficial. É verdade. Deixa eu compartilhar contigo aqui. Ok. Opa, foi ou não foi? Aí subi agora. Aí. Então, pessoal, para quem está acompanhando no YouTube, eu vou dar um preview rápido aqui dessa ferramenta, que é o Minhas Economias, tá? Ele é um gerenciador financeiro, tá? Onde eu lanço todos as minhas entradas, as minhas saídas, e, claro, eu criei uma conta agora rapidinho, né, para exemplificar aqui para vocês. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? A gente tem aqui uma parte das contas, tá? No caso aqui, eu criei a minha conta corrente, que é de onde sai o dinheiro que pagam as minhas contas. Aqui eu tenho uma conta que é a minha corretora, tá? Então, todo o dinheiro que eu vou investir, eu transfiro lá para a minha corretora e faço esses investimentos a partir da minha corretora, que é a Easy Invest, tá? Já fica a dica. Mas, então, a parte prática vem agora, tá? Eu vou adicionar aqui entradas e saídas para a gente gerar um fluxo de caixa, tá? Então, eu vou adicionar a transação. Eu vou criar uma conta qualquer aqui, vamos supor que seja uma conta de luz, tá? Então, eu vou criar aqui conta de luz. Ele já automaticamente identificou uma categoria, tá? Ele já sugeriu a categoria de luz aqui. E o dinheiro vai sair da minha conta corrente na data 21 de abril de 2020, tá? O valor aqui, vamos colocar R$150, tá? Então, eu fiz um lançamento. Aqui, eu vou clicar em transações. Eu vou ter que criar de novo, porque ele pediu a senha agora. Vamos lá, conta de luz. Conta corrente, R$150. Fiz esse lançamento aqui, dessa despesa. E olha só, já tenho esse lançamento aqui negativo, né? Como vocês estão vendo, ele está em vermelhinho. Um pouquinho mais para a direita aí, Evandro, para mostrar o valor em vermelho. Tá? Criou aqui um lançamento de um débito, né? E aqui, no meu fluxo de caixa, no início aqui, ele já está R$150 negativado, tá? Então, digamos que eu tenha um trabalho de uma parcela de um casamento que eu vou receber esse mês. Então, eu vou adicionar essa receita agora. Parcela 1, caso João e Maria. E aí, aqui eu posso selecionar as categorias, tá? Eu criei aqui também uma categoria
de fotografia, tá? A gente pode customizar isso aqui de acordo com a necessidade de cada um. E aqui dentro da fotografia eu criei a subcategoria chamada receita. É aqui que eu vou clicar. Então, tá? Para categorizar esse lançamento como uma receita. E eu vou colocar aqui, digamos que o valor dessa parcela tenha sido de R$1.000. Lancei essa receita e agora eu já consigo ver o meu fluxo de caixa positivo aqui nesse mês, tá? Ele já somou aqui as duas coisas e eu tenho aqui já uma estimativa do quanto vai me sobrar esse mês, tá? Então, essa ferramenta ela permite que a gente bata o olho e saiba imediatamente o quanto vai sobrar esse mês, se a gente pode fazer determinada compra ou não, se a gente pode fazer determinado investimento ou não. E lá no final do ano, uma coisa que eu costumo fazer é uma análise, uma análise do relatório anual, tá? E aí eu clico aqui em análise, gerar gráfico ou gerar relatório, eu clico em relatório, e aqui eu tenho, então, um relatório de todas as minhas receitas, de todas as minhas saídas, né, organizado por categorias. Então, a gente consegue bater o olho e ver, olha, quanto que eu gastei com custo variável esse ano, né, com custo de equipe, quanto que eu gastei com álbum, quanto que eu gastei com equipamento, quanto que eu recebi dos meus clientes de casamento, né? Então, a gente consegue ter um panorama geral da empresa bem detalhado, né? E através desse panorama, através desse controle das informações, a gente traça novas estratégias e novos planos de ação para os nossos próximos meses ou anos. Sim. O pessoal estava te cobrando um abraço aí, Matheus. Quem? Eu não vi aqui. Eu não, Queria mandar um não tô abraço conseguindo pro ver. pessoal aí. Ah, ali, ó, a galera. Ah, tem um monte de amigo meu aí, mas o Bruno, o José, o Douglas, tem o pessoal das turmas do workshop também. Tem alguns alunos meus que eu estou vendo aqui. Então, um grande abraço para todo mundo que está participando junto com a gente aí. E espero que vocês estejam aproveitando algumas dicas também. E apliquem isso na vida de vocês. Bom, Matheus, mais uma vez, vamos deixar uma mensagem aí para as pessoas que estão nesse momento. Imagino que tem pessoas assistindo agora ou assistindo depois, Uhum. que estão com medo da situação, né? Estão Tá. preocupados com a situação. Mas é uma mensagem Tu boa pode aí para nós. Tu pode só dar uma pausa ali na minha imagem compartilhada, Evandro, Claro. no YouTube. É que tira a imagem? Posso tirar? Pode tirar, pode tirar. Ok. Bom, eu queria, antes de tudo, até, Evandro, bom, primeiro eu agradecer a oportunidade da gente estar conversando sobre isso. Eu tenho certeza que muita gente não tinha uma percepção sobre isso ainda, né, muito, muito grande, e certamente esse tipo de informação, quando disseminada, contribui com todo mundo, né? Eu espero que a gente fale mais sobre isso, espero que esse assunto seja mais abordado tanto nos congressos, quanto em workshops, em cursos, porque é aquilo que a gente comentou antes, né? Muita gente acaba se dedicando à técnica fotográfica, acaba se dedicando à fotografia e esquece do lado mais business da coisa, né? Do lado do negócio. E se a gente quer viver de fotografia, se essa é a nossa paixão, e se a gente quer ter uma vida boa com isso, a gente precisa pensar no lado do negócio também, né? Então, essas dicas que eu trouxe hoje são passos iniciais para as pessoas começarem a mudar a mentalidade delas, né? Desenvolverem isso ao longo do tempo, e eu tenho certeza que as pessoas elas podem obter resultados dessa nova mentalidade ao longo do tempo, tá? Eu também queria trazer, Evandro, um exemplo que eu preparei aqui, que resume todo esse assunto que a gente conversou até agora. Posso mostrar para vocês? Claro, e chegaram duas perguntas, tá? Pelo interno aqui, depois a gente responde elas, vamos lá. Tá, mas de repente eu acho que é uma boa responder as perguntas agora e depois a Quer responder? gente... Tá. Pode ser? Uma pessoa perguntou aqui, o Rodrigo Duarte, perguntou se tu investe em alguma empresa. Sim, muitas. Através de ações na Qual Bolsa de ferramenta? Valores. Ah, tu diz qual corretora eu utilizo para Corretora. investir? Ele não falou Tá. corretora, não. Tá, sim, eu utilizo a Easy Invest. Tá? Easy Eu tenho Invest.
Uhum. Isso. Tem como tu escrever para o pessoal aí? Claro, coloco no chat aqui. É Easy, né? Não tem o I, tá? É Easy, Easy de fácil, né? NBES. Isso. Best. Eu tenho conta em 3 ou 4 corretoras, tá? Eu testo elas de vez em quando, mas a Easy Invest é a que eu mais utilizo, é a plataforma que eu considero mais amigável, mais prática e é a que eu recomendo. Uhum. Mas pode continuar, Matheus. Depois a gente vai para outra. Vamos lá. Quer abrir tua tela aqui? Não, ainda não. Só um pouquinho. Tá. Deixa eu ver. Só um pouquinho. Vê se tu consegue agora compartilhar, Evandro. Tá aparecendo um carro aí? Exatamente. Tá. Então, pessoal, o que eu queria mostrar com esse slide aqui são duas abordagens opostas de a gente encarar o dinheiro na nossa vida, tá? Deixa eu só melhorar aqui a minha imagem no Instagram. Aí, beleza. Então, olha só, eu trouxe um exemplo de uma compra, né, de um bem, de um carro, que eu queria mostrar para vocês, então, tá? Então, eu exemplifiquei aqui com o João. O João, ele é um cara que quer comprar esse carro, que tem o valor de 96.840, e eu vi esse exemplo hoje na internet, tá? Eu peguei esse exemplo de uma oferta, de um anúncio na internet, tá? Para a gente ver como isso está presente no nosso dia a dia, tá? Então, o João, ele tem um salário de 10 mil reais, tá, Evandro? E ele considera que ele pode comprar esse carro, tá? E ele vai querer comprar esse carro. Só que o João não tem o hábito de guardar dinheiro, tá? O João, ele precisa financiar esse carro. E aí ele vai fazer as contas e o financiamento desse carro custa... A maneira como ele vai pagar esse carro vai ser uma entrada de 20%, tá? Que vale 19.368, e o resto ele vai financiar em 48 parcelas de R$ 2.253. Isso é o que a maioria das pessoas faz hoje em dia para comprar um carro, para comprar uma casa, um apartamento, as pessoas financiam, né? O total desse bem vai ir lá para 127 mil reais, eu acho. Então, um carro que vale 96.800, o João vai comprar por 127 mil ao longo de 48 parcelas. Aí entra na loja o Pedro. E o Pedro também tem um salário de 10 mil reais e ele também quer comprar esse carro de 96 mil reais. Só que o Pedro tem uma abordagem completamente diferente em relação a como ele encara o dinheiro na vida dele. Ele guarda dinheiro, ele investe, ele tem disciplina para poupar e investir consistentemente o dinheiro dele, tá? Ele pode pagar à vista por esse carro. E pagando à vista, a gente tem a vantagem de conseguir negociar esse valor. Primeiro, que ele não vai entrar no financiamento, tá? Então, ele não vai nem chegar perto lá dos 127 mil. Ele vai, a negociação ela vai iniciar em 96.800, tá? E tu chegando, né, com uma boa negociação, com o dinheiro em mãos e podendo pagar à vista, a gente pode negociar, de repente, um desconto de 5% em cima do valor do carro, tá? Então, a gente vai chegar no valor final de R$ 91.998, tá, Evandro? Só mostra um pouquinho mais para a direita que o Instagram não está aparecendo o valor. Aqui aí. Então, tá bom? Tá? O meu está cortando aqui, então. Beleza. Tá. O que a gente quer mostrar com isso, tá? Só nessa diferença aqui, são quase 30 mil reais que a gente tem de diferença, pelo fato do Pedro ser um cara que é disciplinado, que guarda dinheiro e que investe dinheiro ao longo do tempo, tá? Só que, além disso, a gente tem que levar em conta que, pelo fato de ele ser um cara que investe dinheiro ao longo do tempo, o Pedro, 3 anos atrás, lá ele tinha 79.500 investidos. Investidos numa aplicação que rende 5% ao ano, por exemplo, tá? Esses 79.500 que o Pedro ganhou através do trabalho dele, em 3 anos, a uma aplicação de 5% ao ano, se transformaram em R$ 91.998, que é o valor pelo qual ele vai comprar aquele carro. Ou seja, o Pedro utilizou R$ 79.500 da fonte de renda do trabalho dele para comprar um carro de 96.800, enquanto o João utilizou R$ 127.500 para comprar o mesmo carro, Evandro. Consegue perceber a diferença absurda que é isso? Isso dá 48 mil reais de diferença, pelo simples fato do Pedro
ter utilizado uma mentalidade, uma abordagem diferente ao longo da vida dele. Então, esse é o impacto que a gente tem nas nossas contas quando a gente passa a ter uma disciplina mais regrada em relação ao nosso dinheiro e aos nossos investimentos. Sim. Matheus, pergunta que chegou, Rafael Soares. Ele perguntou, e os álbuns? A polêmica dos álbuns, né? O fotógrafo recebe e geralmente paga o álbum depois, ou só quando vai retirar o álbum e tal. Como é que tu gerencia isso? Como é que tu aplica essa... Qual é teu método? Essa é exatamente esse é um outro fator do qual a gente pode extrair uma grande vantagem, Evandro, porque a gente vende o nosso pacote lá de casamento, de formatura, de 15 anos, o valor do álbum está incluso ali dentro do pacote, ou seja, a gente vai receber agora, a gente vai fazer o evento lá daqui a um ano, né, na média, a gente fecha o contrato um ano antes da data, e, em função disso, a gente pode pegar aquele valor do álbum, referente ao álbum, e investir esse dinheiro. Né? A gente não pode gastar esse dinheiro porque esse dinheiro não é nosso. Esse dinheiro ele é referente ao custo que a gente vai ter de produção do álbum. E esse dinheiro investido vai nos render ao longo desse tempo, né? E quando chegar lá no momento da gente fazer o álbum, esse dinheiro já vai ter multiplicado um pouquinho, né? Ele já vai estar valendo mais. A gente já vai ter um montante maior em cima disso. Então, essa é uma das vantagens que a gente tem de receber o valor antes e de produzir o álbum só lá na frente. Essa é a maior prova que o dinheiro tem valor no tempo. Quanto antes a gente recebe, antes a gente investe e antes a gente multiplica ele. E uma outra dica que eu posso trazer dentro desse contexto, Evandro, é o fato de que quando a gente fecha diversos contratos ali, digamos que ao longo de 6 meses a gente fechou 20 contratos, tá? Eu vou pegar o valor referente a esses 20 álbuns que eu vendi nesse último semestre e eu vou chegar lá na Via Color e vou fazer uma proposta para o Luciano, né? Eu vou negociar alguma coisa com ele, eu vou falar, ô Luciano, de repente eu te adianto aqui uma quantia relativamente grande, né, referente a esses 20 álbuns, e a gente negocia um desconto em cima disso, né? Então, existe uma segunda vantagem, que é o fato de a gente conseguir negociar o custo desses álbuns em função de a gente estar levando um montante maior lá para dentro da encadernadora. Sim, e essa é uma construção lenta, né, vamos dizer assim, porque o fotógrafo começa, recebe pouco no começo, né? Mas ele tem que ficar firme, né? Ele tem que seguir o método. Exatamente. Isso não acontece da noite para o dia, né, Evandro? Como a gente... Mesmo que ele não invista, né, o dinheiro. Mesmo que não invista, o importante é a gente ir desenvolvendo a mentalidade, né? Sim, ele pode, inclusive, investir já diretamente na empresa, né? Ou seja, já pagar o álbum, ou adiantar o álbum já na própria encadernadora, né? Exato, exato. E essa é uma das abordagens que a gente pode utilizar. E como eu falei, o primeiro pilar é sempre a gente ter como prioridade fazer o nosso negócio ser mais valorizado, né? Então a gente vai construir a gente vai desenvolver um plano de ação que vai criar uma demanda maior, né, em relação aos nossos pedidos de orçamento, né? E quando a gente tem uma demanda já substancial, a gente consegue ir aos poucos valorizando o nosso tempo, valorizando as nossas datas e, consequentemente, fechando contratos maiores. Sim. Então, tua mensagem final, Matheus. Bom, pessoal, queria agradecer a todo mundo que participou da live com a gente, mandou mensagem, mandou pergunta. Queria dizer... também, né? Oi? Quem vai assistir depois... Exatamente. Queria desejar para todo mundo resiliência nesse momento, né, Evandro? Acho que isso é o mais importante. Saber que tudo isso vai passar, saber que tudo isso faz parte de um momento que é passageiro, mas que vai se repetir, que vai se repetir ao longo do tempo, né? A gente sabe que os mercados são cíclicos, a economia é cíclica, hoje a gente pode ter essa crise, depois a gente vai ter um período de alta, lá na frente a gente pode ter outro período de baixa, e a gente tem que saber lidar com esse tipo de situação, tanto da maneira psicológica falando, né, quanto da maneira financeira, né? E para quem ainda não começou a desenvolver
esse lado, esse é o momento para repensar algumas coisas, esse é o momento para reelencar as prioridades em relação ao nosso custo, né? Aquilo que eu falei de gastar melhor o nosso dinheiro, né? Valorizar mais o nosso dinheiro e elencar ele para ser gasto com coisas que valham a pena para a gente, né? E saber que tudo isso vai passar e todo mundo vai voltar mais forte e com toda certeza a gente vai valorizar mais as pessoas, os momentos com os nossos amigos, com a família, e certamente a gente vai viver momentos ainda mais emocionantes nos eventos que a gente fotografa, né, em função de a gente ter ficado um pouquinho distante nesse momento. A mensagem que a gente acredita também na Via Color é que logo, logo essa situação vai se regularizar, vamos dizer assim, vai voltar ao normal. E a gente está até conversando esses dias sobre os primeiros eventos que vão começar, como vão ser alegres, né? Os primeiros eventos. As pessoas se O encontrando pessoal vai estar louco para se abraçar, para pular em cima para fazer do festa, outro, né? inclusive. Vai ser uma loucura. Pessoal, queria agradecer a todos aqui no YouTube e Instagram, a todos que assistiram, os que estão assistindo depois, né, dessa transmissão ao vivo, e dizer que amanhã, né, na quarta-feira, a gente vai ter uma live com o Robson Nunes, fotógrafo de casamentos, ensaios e retratos também em casamentos, e vai falar exatamente sobre isso. Queria agradecer muito a todos vocês, um obrigado a todos os colegas da Via Color que fazem dessa empresa, né, que fazem os álbuns dessa empresa, que fazem as fotografias impressas, a todos eles, em nome do Luciano e da Elisa também, que provavelmente estão assistindo a gente aqui, agradecer pela oportunidade de a gente transmitir esse início, né, começar esse início de transmissão na marca que chamamos de Via Color Live, e são as primeiras de muitas, vamos dizer assim, né? Então, cada dia a gente vai, às 2 horas, agora a partir dos dias, né, da semana, nós vamos transmitir lives com fotógrafos, às 14 horas, com fotógrafos que têm uma verdade para nos passar, né? Até para que os colegas, né, que estão vivendo a mesma coisa possam se identificar, né, e aprender um pouco mais. Tá bom? E Muito ressaltar, obrigado a todos. Oi. ressaltar a qualidade que a gente entrega com os produtos da Via Color, né? O fato de a gente trabalhar com essa que é uma das maiores encadernadoras de álbuns do Brasil, né? Que a gente tem uma parceria forte com o Luciano, com todo mundo que trabalha lá, e ressaltar para quem ainda não sabe em qual empresa começar a fazer seus álbuns, para quem está em dúvida se não tem que trocar de empresa, a Via Color é a minha escolha desde 2015, o ano que eu comecei a fotografar, Evandro. Eu já testei fazer os álbuns em outras encadernadoras e não tinha jeito. Eu sempre voltava para a Via Color porque a qualidade que a empresa entrega é extraordinária, e eu faço questão de falar isso para os meus clientes também, que eu sei que tem alguns clientes meus que estão assistindo essa live agora, e saber que o atendimento lá também é excelente, né? O pessoal é todo mundo gente boa, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo. Então, para quem ainda não sabe onde fazer seus álbuns, a Via Color é a minha recomendação para todo mundo. Um abraço para o pessoal do Instagram, vai encerrar no Instagram, continue no YouTube. Então, o que acontece, né, pessoal? A Via Color, ela tem uma característica, né, muito humana, né? Então, a gente procura, assim, no trato com as pessoas, né, ouvir todas as dificuldades, ouvir todas as ideias, e isso a Via Color tem como característica, né? O Matheus sabe, né? Quando vai lá, é diferente, né? É diferente. A figura do Luciano, assim, a gente preza essa coisa bem humana, né, que ele passa não só para clientes, mas para os colaboradores também. E até, Evandro, é importante ressaltar que eu já devo ter feito mais de, sei lá, mais de 200 álbuns lá com a Via Color, e em uma outra vez que aconteceu qualquer tipo de problema, é bem importante a gente ressaltar que o Luciano corrigiu assim, ó, de uma maneira extremamente fácil, né? Eu levei lá o álbum e disse, Luciano, a cor não está exatamente como eu queria. Ele trocou, ele fez de novo ali, sem problema nenhum. Então, eu sempre tive uma experiência muito positiva lá dentro. Legal. Então, muito obrigado, Matheus, né, pela Claro. tua disposição aí, obrigado pelas histórias, né, obrigado pelas dicas, e
sucesso, né? Desejamos Sucesso aí para todo mundo que está nos vendo. Longa aí, que vai melhorar nos próximos dias, se Deus quiser. Vai melhorar. E para quem ficou com alguma dúvida em relação ao conteúdo que a gente conversou aqui, entra lá no meu Instagram, @matirigoni, manda mensagem lá, manda qualquer dúvida que tenha tido, que eu vou responder vocês com maior carinho, beleza? Obrigado de novo, Evandro, pela oportunidade, pelo convite, e a gente segue produzindo conteúdo para a galera aí, né? Sim. Você lê os comentários para finalizar aqui do Fábio Estevão. Excelente live, parabéns pelo conhecimento abordado. Mansano, fotografia, só alegria. Um abraço, Mansano, um abraço, Fábio. Morgana Mazon Borges, parabéns, Matheus, excelente conteúdo, obrigado por compartilhar. E a Elisa, né, diretora da Via Color, parabéns, Matheus, obrigado pela participação. Que legal, que legal. Muito bom ver todo mundo aí junto com a gente. Um abraço para todo mundo. Conheço todos esses aí que tu citou. E o pessoal tá também participando junto aí com a gente. E gostaria de mandar um grande abraço para todo mundo. É isso aí. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.